analisando o livro vencedor do Prêmio Nobel de 2024, A Vegetariana. Esse livro foi escrito por uma autora coreana e ele causou estranhamento em muitas pessoas, seja pela temática ou pela forma com que ele foi construído, mas existem alguns temas importantes aqui de serem abordados e eu já aviso que esse vídeo provavelmente vai ter spoiler, mas vamos começar aqui a nossa análise. O primeiro ponto importante da gente perceber é que nesse livro a protagonista não tem protagonismo. O livro é dividido em 3 partes e cada uma das partes é narrada por pessoas diferentes, sendo o marido, o cunhado e a irmã da protagonista. Em nenhum momento ela tem uma parte que seja só dela. Apesar disso, com algumas sutilezas que são colocadas aqui na história, a gente consegue entender um pouco quais são as motivações e as percepções da protagonista que levaram ela a ter os comportamentos que ela teve durante a história. Aqui é importante já a gente ressaltar que a protagonista foi diagnosticada com esquizofrenia e aí então existe aqui uma certa temática que gira em torno de transtornos mentais e das relações que são construídas de maneira não muito afetiva. Então, pensando nisso, na primeira parte, que é narrada pelo marido, a gente já consegue perceber que a relação deles não foi construída de maneira convencional e afetuosa. Tanto é que quando a protagonista começa a ter uma mudança de comportamento, esse marido vai se afastar dela. E aqui a gente tem uma das primeiras reflexões que a gente pode ter a partir da leitura desse livro. Pessoas que sofrem com transtorno mental, principalmente transtornos mentais mais graves, que gerem um rompimento maior com a realidade, como a esquizofrenia, realmente passam por situação de abandono. E nesse livro, a protagonista não é abandonada apenas pelo marido, mas também por familiares. A única pessoa que fica é a irmã. E falando da irmã, a segunda parte do livro é narrada pelo cunhado da protagonista, que é marido da irmã dela, e esse cunhado, ele tem alguns comportamentos excêntricos, ele é um artista, ele depende da esposa para as coisas, e ele tem alguns focos na vida dele em relação à parte artística que geram uma estranheza na esposa, e eles também não possuem uma relação afetuosa. Esse cunhado, quando ele tá narrando, ele começa a demonstrar que ele tinha um certo interesse na cunhada. E aí, quando ela sofre desse rompimento com a realidade, que é uma característica da esquizofrenia dela, ele acaba se aproximando mais dela através da arte e eles acabam tendo relações que são descobertas pela irmã, e aí isso faz com que a irmã acione o serviço de saúde para que eles sejam internados. Aqui tem alguns pontos que são relevantes. O cunhado não é diagnosticado com nenhum transtorno, ele acaba sendo preso por conta de alguns comportamentos que ele tem na história e a protagonista acaba sendo internada num hospital psiquiátrico para receber alguns cuidados. Aqui é relevante dizer que o que faz com que o livro leve o título de A Vegetariana é porque um dos comportamentos que ela adota é o de parar de comer carne repentinamente. E aí, por conta disso, ela começa a perder muito peso. Em um dado momento, ela não quer se alimentar de mais nada, porque ela rompe completamente com a realidade e começa a acreditar que ela é uma árvore, que ela faz parte dessa natureza e, portanto, ela não precisa mais se alimentar de comida como outros humanos. Porém, durante a narrativa, se você prestar atenção em detalhes, a gente percebe que essa virada no comportamento dela não é um simples rompimento com a realidade, mas sim a manifestação de um sofrimento intenso. Ela quer acabar com essa dor e, por não saber como, a gente sabe que ela sofre esse rompimento que vem do transtorno, mas também das questões sociais, das questões relacionais, das questões individuais que ela traz. Então, é como se esse comportamento fosse para poder representar o sofrimento que ela traz dentro dela e que, através da representação de uma árvore, ela gostaria de deixar de existir enquanto humana. Ou seja, ela chegou no ápice da dor que ela poderia suportar e essa foi a maneira dela de comunicar o que ela estava sentindo, que é o desejo de acabar com o sofrimento que ela traz desde a infância. E o que significa falar que ela traz esse sofrimento desde a infância? A família dela é uma família que, assim como o casamento dela, não é afetuosa, é uma família que traz agressividade, que traz um afastamento entre os membros. Quando ela deixa de comer carne, ela vai passar por um episódio de violência. Antes de romper com a realidade, ela é uma pessoa extremamente passiva em
enquanto ela era passiva e receptiva, ela não gerava incômodo. Ou seja, a partir do momento que ela finalmente se coloca no mundo para tentar protagonizar alguma coisa, ela é rejeitada. A última parte do livro é narrada pela irmã da protagonista, que é a única pessoa que ficou para cuidar dela, e aqui a gente também consegue ver um pouco das dores das pessoas que ficam para cuidar de quem tem transtorno também. Ela traz as próprias questões, mas ela em muitos momentos acaba se colocando de lado para dar conta da vida dela, seja do trabalho, onde ela é bem sucedida, seja do casamento que ela tinha, seja cuidando do filho e agora cuidando da irmã. E através do esforço que ela coloca no cuidado com a irmã, ela percebe que ela deixou de se cuidar em muitos sentidos e que ela mesma já quis acabar com a dor assim como a irmã dela queria. E aí isso é refletido no sentimento de raiva, de ódio que ela tem pela própria irmã. É como se ela visse um reflexo do próprio sofrimento, mas que no caso dela, ela não consegue fazer nada sobre isso. Ou seja, o livro também é uma maneira de você refletir sobre as formas com que os sofrimentos atravessam a experiência de vivência humana. Não só no sentido de que a gente em muitos momentos acaba superando alguns obstáculos, mas no sentido de que em alguns momentos é necessário você avançar vivenciando esses obstáculos. Nem sempre a gente está falando de superação, mas de adequação. E aí aqui a gente percebe várias nuances das formas do ser humano se relacionar. A gente percebe pessoas que vão desistir, não vão criar afeto, não vão criar laços. E aí a gente tem um detalhe muito importante aqui, quando a gente está falando do adoecimento mental, que diferente do adoecimento físico, ele não é tão visível, ele não é tão concreto, e aí muitas vezes ele é tratado como se fosse frescura, como se fosse uma escolha, como se a pessoa merecesse passar por punição. Claro que em deficiências físicas, em doenças no geral, também existe a questão do abandono, mas no transtorno mental, além de tudo, ainda existe o estigma, tanto familiar quanto social, e na minha opinião, isso é muito bem retratado aqui nesse livro. Acho que um outro ponto importante de trazer aqui é que muitas pessoas vão sentir aquela sensação de angústia e de desconforto com a leitura, porque isso daqui não é simplesmente um livro de suspense que você vai começar a ler tentando entender que sonhos são esses que a protagonista fala que é isso que faz com que ela seja vegetariana. Ela tem sonhos estranhos e para de comer carne para poder tentar voltar a dormir, mas não é um livro que isso é o tema central. Não adianta você começar a ler pensando que vai ter início, meio e fim e uma explicação certinha de tudo que está acontecendo. Esse é um livro reflexivo, então ele é um livro que vai sim gerar incômodo em muita gente. Fora que as percepções vão ser diferentes também, principalmente por parte de quem não vivencia esse mundo da saúde mental e do adoecimento mental principalmente. A gente também vai conseguir perceber como que existem pessoas que se aproveitam de outras pessoas num momento de fragilidade e não conseguem deixar a racionalidade trabalhar ali e vão pensar só na própria satisfação, que é o que aconteceu com relação ao cunhado dela, e a irmã dela consegue perceber isso, ela consegue separar as coisas e ter uma noção do que de fato aconteceu ali. Além disso, a gente também vai perceber a questão da anulação do sofrimento, a questão de diferenças culturais nas sociedades, principalmente orientais, que existe uma pressão familiar um pouco maior do que a gente nota aqui, tanto que muitos leitores ocidentais fizeram questionamentos como se a violência familiar que existisse ali fosse uma coisa muito exagerada no livro, e na minha opinião não é. Eu achei realista, achei uma visão realista de diversas relações, que inclusive a gente percebe até no Brasil, não é uma coisa exclusiva de lá, e quem lida com essa realidade sabe bem o quanto o livro traz esse sofrimento cru mesmo, esse sofrimento real, e eu acho que inclusive é por isso que causa tanto incômodo, porque de um lado a gente tem o rompimento, a gente tem a loucura da protagonista, e de outro lado a gente tem os impactos da realidade, e essas duas questões se mesclando na história. E isso, obviamente, vai gerar um estranhamento, uma angústia, um sentimento de desconforto forte
em várias pessoas, porque de fato é incômodo em muitos momentos. Então, para resumir tudo, eu achei o livro muito interessante, eu senti coisas diferentes durante a leitura, mas eu acho que a reflexão que é posta aqui é válida e dá para ter muito mais interpretações do que cabe num vídeo, mas por enquanto é isso que eu gostaria de compartilhar. E se você já leu esse livro ou gostaria de contribuir de alguma forma aqui na discussão, deixe um comentário também que eu vou gostar muito de ler. E é isso. Tchau!